Esta é uma das poucas experiências paranormais que vivi e que finalmente tive coragem de contar. Naquela época eu morava com minha família, composta pelos meus pais, meus 2 irmãos, meu meio-irmão e eu. Meus pais, para nos dar uma vida boa, costumavam trabalhar até muito tarde. Meu pai era segurança, então normalmente não chegava em casa antes das 3 da manhã. Mas naquela noite meus pais decidiram tirar uma folga e sair para dançar, algo que não faziam havia muito tempo. Como eu costumava acordar tarde, conseguia ficar acordada até às 3 da madrugada. Simpsons é meu desenho favorito e justamente naquela noite eu estava assistindo. Nessa época, meus irmãos e eu compartilhávamos o mesmo quarto. Enquanto o mais velho e o mais novo dormiam em um beliche, ou cucheta, como chamamos aqui, eu dormia em uma cama de solteiro que minha avó comprou quando nos mudamos. Não me lembro se foi por sono ou por outro motivo, mas decidi desligar o computador. No exato momento em que eu estava fazendo isso, ouvi passos no telhado de zinco. Vale esclarecer que eu jamais na vida tinha ouvido sons desse tipo, muito menos àquela hora. Lembro-me de ter sentido um frio que percorreu todo o meu corpo. Naquele momento não senti medo, mas agora, ao pensar nisso, meu estômago se revira. Levantei-me na penumbra do quarto e, como o quarto dos meus pais ficava bem em frente, fui pegar um cobertor para me cobrir. Por um momento, os passos no telhado pararam e a ideia de que poderia ser um ladrão desapareceu da minha mente. Mas então, algo mais aconteceu. Quando eu estava prestes a voltar para minha cama com o cobertor na mão, o silêncio do bairro foi rompido por uma risada. Não era uma risada humana, ou pelo menos não parecia. Na minha mente infantil, associei o som ao relincho de um animal. O medo me invadiu, mas tentei me convencer de que era apenas o meu estado sonolento pregando peças em mim. No entanto, bem antes de sair do quarto, algo chamou minha atenção em um canto. Algo volumoso, curvado, estava imóvel ali. E então ouvi uma voz. Já vai embora? Isso que estou contando me marcou até hoje. E por mais que eu queira acreditar que foi imaginação, o que aconteceu depois me fez saber que não fui eu quem criou tudo isso. Não tive coragem de olhar para o que quer que estivesse falando comigo, porque tudo dentro de mim gritava para eu correr. E eu corri. Saí em direção à sala de estar com tanta pressa e desespero, e entre a escuridão e a adrenalina, esbarrei em móveis e objetos, acordando todos na casa. Meu meio-irmão José, que dormia em um colchão no chão, tentou me acalmar e perguntar o que tinha acontecido. Meus outros 2 irmãos, ainda sonolentos, mal entendiam o que estava acontecendo. Depois de explicar rapidamente que sentia que havia alguém na casa, José verificou cada canto e me chamou para ir com ele. Não havia nada, mas isso não me tranquilizou nem um pouco. Por fim, me rendi e deixei que me levassem de volta para a cama, tentando dormir. José acendeu uma vela e a deixou na mesinha de cabeceira para que eu me sentisse mais segura. Ele desejou-me boa noite e foi dormir. Meus irmãos e eu tínhamos um costume. Quando um de nós sentia medo, fazíamos caretas engraçadas e ríamos para nos acalmar. Alessandro, o mais novo, estava brincando comigo, enquanto nosso irmão mais velho, Elias, dormia na parte de cima do beliche. As risadinhas nos ajudavam a esquecer o que tinha acontecido, até que Alessandro ficou em silêncio e perguntou: Elias, você está acordado? Sua voz estava cheia de medo. Estávamos rindo quando de repente ouvimos outra risada. Não era nossa. Era uma risada mais grave, mais rouca e mais profunda. Alessandro me olhou e eu neguei lentamente enquanto observava a parte de cima do beliche. Elias dormia profundamente. Ficamos em silêncio, sem coragem para falar e sem querer nos assustar ainda mais. Decidimos tentar dormir de novo, mas então
Meus olhos se abriram no instante em que o sono estava me vencendo. Sentei-me devagar e esfreguei os olhos, tentando me acostumar com a escuridão. Os ruídos não paravam, mas tentei me convencer de que era um pesadelo, que pela manhã eu riria do que tinha imaginado. Mas não era um sonho, era completamente real. Sem saber por que, um pensamento surgiu na minha mente, algo que naquele instante me pareceu lógico. No meu bairro morava uma vizinha chamada Diana, embora todos a conhecessem como Dona Diana. Diziam que ela era bruxa. Minha mãe sempre dizia para não acreditar nisso, que eram apenas fofocas de gente idiota. Mas eu nunca descartei a possibilidade. Não queria pensar nisso, mas já estava pensando. Esfreguei o rosto com as mãos, tentando tirar a ideia da cabeça. Então foi nesse exato momento que ouvi. No telhado de zinco, muito claramente, havia o som de patas como as de uma ave. Levantei-me imediatamente e corri para a sala de jantar. Acendi a luz e dali chamei José entre soluços. É a Dona Diana! Diz para ela parar de me incomodar. Ela não me deixa em paz. José se agachou para me acalmar e seu rosto mudou de repente. Ele fixou o olhar bem atrás de mim, seu rosto empalideceu e ele sussurrou. Você deixou o peru entrar? Virei-me devagar e lá estava. Um peru marrom escuro nos observava. Era impossível que ele tivesse entrado, pois a janela tinha grades e vidro. Não havia como. Quando percebeu que o estávamos vendo, o animal correu em direção ao quarto dos meus pais e, com um golpe violento, se jogou contra a janela e fugiu. Naquela noite, José não conseguiu dormir e eu, com muita dificuldade, peguei no sono. Na manhã seguinte, a caminho da escola, meus irmãos pararam em frente à casa de Dona Diana. Viu? Perguntou Elias. Quem? A bruxa. Dona Diana estava varrendo a calçada e tinha cortes no rosto como se tivesse sido atingida por estilhaços de vidro. Engoli em seco e uma sensação de vazio percorreu meu estômago. Ao vê-la, senti tudo ao meu redor escurecer. A próxima coisa que me lembro é de meus irmãos tentando me reanimar. Eu desmaiei. Depois daquele dia, nunca mais passei perto da casa de Dona Diana. Pouco tempo depois nos mudamos, e nada de ruim aconteceu desde então. Já faz um tempo que acompanho seus vídeos, e em uma ocasião compartilhei uma experiência que tive na estrada. Dessa vez aconteceu algo semelhante, mas enquanto eu trabalhava como motorista de aplicativo. Vale mencionar que isso foi bem recente. Moro na cidade de Salto e trabalho no app às sextas, sábados e domingos à noite, mais como uma distração. Nesses dias há bastante movimento devido às festas e clubes. Isso aconteceu em um sábado. Eu estava trabalhando normalmente, como sempre fazendo corridas pela cidade. Por volta de 1h30 da manhã começou a chover muito forte. Perto das 2h50, aceitei uma corrida para buscar uma garota em uma festa e levá-la ao destino dela, que ficava em outro município bem afastado da minha cidade. Durante o trajeto, ao atravessar uma ponte na rodovia principal, a garota comentou que naquela ponte havia uma lembrança, uma pequena cruz em memória de uma mulher que morreu ali perto do rio. Ela disse que não sabia exatamente como a mulher havia falecido, mas que diziam que foi de maneira trágica. Também mencionou que, altas horas da noite, algumas pessoas afirmavam ter visto a mulher de pé ao lado da cruz, olhando para o rio. Ao ouvir isso, fiquei um pouco cético quanto à veracidade da história, já que aquela ponte estava sempre iluminada e, mesmo de madrugada, ainda havia algum movimento de veículos. Ainda assim, não ignorei totalmente o que ela disse, lembrando-me da minha experiência anterior na estrada. Com isso, apenas mudei de assunto.
Por volta das 13h20 da manhã, deixei a garota em seu destino e decidi voltar para casa, pois estava começando a sentir sono. No caminho de volta, precisei passar novamente pela ponte, e ao fazê-lo, juro que vi a figura branca de uma pessoa em pé, exatamente no lugar que a garota havia mencionado. Devido à chuva intensa, não consegui ver claramente, ainda mais pela velocidade em que eu estava. Naquele momento, o ambiente dentro do carro ficou extremamente frio. Mesmo assim, não dei muita importância, pensando que era apenas o sono. Perto da avenida que leva à minha casa, recebi uma solicitação do aplicativo, com um bom valor pela distância. Achei estranho, pois o passageiro não tinha foto de perfil, nome ou avaliações anteriores. Também não apareciam outras solicitações feitas por ele, então achei que fosse um erro do aplicativo, algo relativamente comum. Quando cheguei, percebi que o local era um terreno baldio, bem atrás do Instituto de Investigação Forense. Enquanto esperava, a música que eu estava ouvindo começou a distorcer e a falhar. Achei estranho, pois eu não estava ouvindo rádio nem usando Bluetooth, mas sim o celular conectado por cabo. Enquanto verificava o que poderia estar causando o problema, senti a porta traseira direita do carro se abrindo e alguém entrando. "Boa noite", cumprimentei. Não obtive resposta, nem ouvi a porta se fechar. Virei-me para olhar para trás, mas não havia ninguém. Nesse momento fiquei verdadeiramente assustado, pois tinha certeza de que senti o peso de alguém entrando no carro. Instintivamente perguntei em voz alta: "Olá, tem alguém aí?" No mesmo instante a corrida foi cancelada. Aquilo me deixou extremamente preocupado, então decidi sair dali. Pensei em descer para fechar a porta traseira que ainda estava aberta, mas o medo de que pudesse ser uma tentativa de assalto me fez mudar de ideia. Em vez disso, engatei a marcha a ré, acelerei e freiei bruscamente para que a porta fechasse sozinha. Quando tentei ir embora, o carro desligou de repente. Ao religá-lo, ouvi claramente o choro de uma mulher e batidas na janela traseira. Apavorado, saí dali o mais rápido que pude, levando junto o canteiro de flores que ficava ao lado. Quase chegando na avenida principal, o ambiente ficou gelado, mesmo com o ar desligado. Não sei se era o nervosismo, mas ao passar por um semáforo, senti alguém tocar meu ombro. Cometi o erro de olhar pelo retrovisor central e então eu vi. Era uma mulher com cavidades vazias no lugar dos olhos. O terror me distraiu e, por causa da velocidade em que eu estava, acabei batendo na guia com a roda, estourando o pneu e quase sofrendo um acidente pior. Quando tudo passou e finalmente consegui me acalmar, olhei para trás só para ver que não havia ninguém. Desci para verificar os danos e trocar o pneu. Embora não houvesse ninguém por perto, senti olhos fixos em mim o tempo todo. Ao chegar em casa, contei à minha família o que aconteceu, mas eles não acreditaram, dizendo que tudo foi fruto do sono. Porém, meu avô sugeriu que eu levasse o carro para ser abençoado, pois ao permitir que algo entrasse, havia a possibilidade de que ainda estivesse ali. Segui o conselho dele e, desde então, não senti mais nada envolvendo essas paradas do outro mundo. Um forte abraço e um salve a todos do canal. Meu nome é Jorge e já tenho meus bons anos de vida. A vida me levou por diferentes caminhos, mas há coisas que a gente nunca esquece. Existem memórias que, mesmo após décadas, permanecem tão frescas como se tivessem acontecido ontem, e essa é uma delas. Quando eu era jovem, trabalhei em um posto de gasolina próximo a Rafard. Era um daqueles que ficam no meio do nada, onde raramente há movimento durante o dia. Era um trabalho tranquilo no geral, embora o turno noturno tivesse seu lado difícil, não pelo volume de trabalho, mas pela solidão e pela sensação de que o tempo passava de forma diferente quando o mundo dormia,
Lembro que certa vez eu estava no turno da tarde e quando cheguei, meu colega da noite anterior estava pálido, como se tivesse visto o diabo. No começo, ele não quis me contar nada, mas depois de um tempo, enquanto tomávamos café no intervalo, ele me disse que tinha ocorrido um acidente perto do posto de gasolina. Era um caminhoneiro que, segundo diziam, tinha mais de 30 anos percorrendo as estradas do país. Naquela madrugada, algo aconteceu com seu caminhão. Talvez ele tenha adormecido, ou talvez os freios tenham falhado. A verdade é que nunca soubemos com certeza. O que se sabia era que ele perdeu o controle e bateu contra um muro de contenção a poucos metros do posto de gasolina. Meu colega ouviu o estrondo e, quando saiu para ver o que tinha acontecido, encontrou a cena do acidente. O caminhão estava destruído, com a frente completamente esmagada contra o muro. Ao se aproximar, viu que o motorista tinha sido arremessado para fora do veículo e jazia no asfalto, a alguns metros dos destroços do caminhão. Ele disse que foi horrível, pois o corpo do homem estava irreconhecível. O pior é que ele não morreu imediatamente. Segundo os paramédicos que chegaram depois, o caminhoneiro ainda tinha sinais vitais quando foi encontrado, mas seu corpo não resistiu e ele faleceu minutos depois. O curioso foi que, a partir daquela noite, algo começou a acontecer no posto de gasolina. No início, meu colega dizia que, por volta da mesma hora do acidente, sentia que algo o observava do lado de fora, como se alguém estivesse andando por ali olhando para ele. Porém, quando saía para conferir, não havia ninguém. Não vou mentir, no começo achei que era coisa da cabeça dele, um efeito do impacto de ter visto aquela cena terrível. Mas alguns dias depois, outro funcionário contou a mesma coisa, que por volta das 2 da madrugada via uma figura se movendo pela estrada, sempre na mesma direção. Não demorou muito para que eu também tivesse minha vez de ver. Uma noite, eu estava terminando de organizar o estoque de água quando senti uma necessidade inexplicável de olhar para a estrada. Não havia barulho nem nada que chamasse minha atenção. Simplesmente algo dentro de mim me fez virar. Quando me virei, vi um homem caminhando lentamente pelo acostamento. Não era um morador de rua nem um bêbado. O jeito como ele se movia era estranho, com passos pesados e arrastando os pés. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e embora eu não conseguisse ver seu rosto com clareza, sentia que ele estava completamente desorientado. Ali eu já sabia o que estava vendo. Era o caminhoneiro. Não sei porquê, mas meu instinto me dizia para não sair e não fazer nenhum movimento brusco. Com isso em mente, apenas fiquei observando, sentindo o suor frio escorrer pela minha testa enquanto ele continuava seu caminho. Não tive coragem de contar imediatamente, mas quando finalmente falei, meus colegas já tinham visto também. E assim continuou. Todas as noites, na mesma hora, lá estava ele caminhando pela estrada com a mesma expressão perdida. Nunca olhava para nós e nunca emitia nenhum som, apenas caminhava, como se estivesse preso em um ciclo infinito, repetindo o mesmo trajeto noite após noite. Durante um mês, a rotina foi a mesma. Não importava quem estivesse no turno, todos sabíamos o que acontecia. Sem exceção, trancávamos a porta e esperávamos o tempo passar, até que eventualmente sua figura se dissolvesse na escuridão. Mas então, uma noite, algo muito estranho para mim aconteceu. Alguns familiares do caminhoneiro chegaram ao posto de gasolina por volta das 11 da noite. Eles perguntaram exatamente onde o corpo dele havia caído e, quando indicamos o local, caminharam até lá. Eles levaram flores, uma cruz e várias velas. Eles ficaram em silêncio ali por um tempo, deixando suas coisas na beira da estrada. Não sei quanto tempo permaneceram, mas quando foram embora, a sensação esquisita que havia grudado no lugar parecia ter desaparecido. E o mais estranho de tudo, a partir daquela noite, nunca mais vimos o caminhoneiro. Não sei se seu espírito realmente estava preso naquele lugar
ou se era apenas nossa imaginação tentando dar sentido à tragédia. O que sei é que esse acontecido de uma hora para outra teve um fim. Desde já, quero deixar claro que o objetivo do meu relato não é difamar essa igreja. Naquela época, eu ajudava na igreja de vez em quando por causa da minha avó, que me pedia para acompanhá-la. Ela era muito envolvida nas atividades, inclusive nas que aconteciam na praça. Essa igreja é a Catedral de Santa Mãe Maria, e isso aconteceu no ano de 2008. Por essa razão, íamos de vez em quando ajudar em diversas coisas. Eu tinha 13 anos e muitas vezes tínhamos que ir à tarde quando a igreja estava completamente vazia. De vez em quando aparecia alguma pessoa para rezar ou se confessar, mas logo ia embora. Foi em uma dessas tardes que eu estava na parte de trás do templo, pois me permitiam andar por ali. O sacerdote confiava na minha avó e, com o tempo, passou a confiar em mim também. Eu estava terminando de fechar uma porta onde guardávamos pequenos objetos e decorações quando ouvi um grito de mulher vindo de uma das portas onde guardavam coisas maiores. Imediatamente abri a porta e vi que tudo estava quieto. Havia algumas estátuas, caixas de velas grandes, mas tudo estava em ordem e tranquilo. Ouvi passos correndo pelo corredor. Era minha avó que perguntou o que tinha acontecido e quem tinha gritado, pois parecia a voz de uma mulher, não de uma adolescente como eu. Eu disse que não sabia, que tinha ouvido o grito bem perto porque estava ali, mas que entrei e não vi ninguém. Minha avó também começou a procurar comigo naquele quarto, mas não havia ninguém escondido. As coisas estavam organizadas e não descobrimos o que tinha acontecido. Curiosamente, naquele dia eu não senti medo. Achei muito estranho, mas talvez por ser de dia não me assustei. O sacerdote não estava lá, pois minha avó disse que ele tinha saído. Mais tarde ele voltou e minha avó contou o que aconteceu, mas ele não soube dizer nada. Uma semana se passou e uma tarde minha avó veio me visitar em casa. Durante a conversa, ela perguntou se eu me lembrava do que tinha acontecido, do grito que nunca soubemos de onde veio. Eu disse que sim, e então ela começou a me contar. Fui à igreja e conversei com o padre. Não diga a ele que te contei, porque naquele dia ele preferiu não dizer nada com a gente lá, mas ele me disse que já fazia alguns dias que estavam tentando assustá-lo. Segundo minha avó, o padre contou que quando passava pelo quarto, algo o puxava para dentro das roupas guardadas, mas quando ele olhava, não havia ninguém. Além disso, ele também já tinha ouvido uma mulher chorando dentro daquele quarto. Um dia, ao escutar o choro, correu para abrir a porta e só quando acendeu a luz tudo ficou em silêncio. Porém, assim que apagou a luz e fechou a porta, o choro voltou. Com medo, ele começou a rezar pela alma daquela mulher, sem entender o que ela fazia ali ou de onde tinha vindo. Depois disso, minha avó e eu nos lembramos que também tínhamos escutado o grito. Agora sim, fiquei com medo. Pedi para minha avó não me deixar sozinha no dia seguinte, pois apesar do medo, eu gostava muito de ir à igreja e não queria deixar de frequentá-la. No entanto, não queria ficar sozinha, principalmente naquela parte de trás. Ela me garantiu que não me deixaria sozinha e que o sacerdote tomaria providências para que aquilo não acontecesse mais. No dia seguinte, quando minha avó foi me buscar, pediu que eu terminasse de arrumar um pequeno jardim ao lado da igreja, porque precisava falar com o padre sobre algo que ele não queria que mais ninguém ouvisse. Minha avó sempre me dizia a verdade. Todavia, eu sempre fui uma menina muito curiosa e xereta. Corri até o jardim e subi num tubo contra incêndio, porque sabia que por ali poderia escutar a conversa. Havia uma entrada e uma janela na parte de cima. Não conseguia ouvir bem,
pois pareciam estar um pouco longe. Então fui verificar se a porta estava aberta. Estava. Então abri com cuidado e andei um pouco até me aproximar da porta onde estavam conversando. Ouvi o sacerdote dizer à minha avó: "A senhora se lembra que há umas 2 semanas o senhor Marcos nos trouxe uma cruz, aquela que pedimos para ele mandar fazer?" "Sim, lembro. Mas por que pergunta isso, padre?" "Olha, é que hoje de manhã, quando abri a igreja, escutei de novo aquela mulher. Fiz o sinal da cruz e caminhei até o quartinho. Quando entrei, a senhora não vai acreditar." "O que aconteceu, padre?" perguntou minha avó do jeitinho assustado dela. "A cruz, aquela que o senhor Marcos trouxe, estava parada no meio do quarto, sem ninguém segurá-la." Minha avó ficou espantada. "Sério, padre?" "Estou dizendo a verdade. Eu mesmo vi a cruz de pé sozinha e depois cair bem na minha frente, como se alguém tivesse a soltado. Peguei meu rosário e comecei a rezar ali mesmo. Assim que terminei a primeira oração, ela caiu de repente. Então peguei a cruz e levei para os fundos. Quero ver se os lixeiros passam mais tarde para levá-la, para não esquecermos de pedir. Não quero colocá-la para fora, pois o senhor Marcos pode ver e ficar ofendido. Mas tenho certeza que é essa cruz." Ao ouvir isso, saí correndo quando percebi que a conversa estava chegando ao fim. Agora sim, fiquei realmente assustada, pois sabia exatamente qual cruz era aquela. O padre me mostrou quando ela chegou. Era uma cruz feita de madeira escura, com cerca de 1 metro de altura. Eles planejavam colocar uma imagem de Jesus Cristo nela. Depois daquele dia, minha avó me contou tudo o que ouvi naquela tarde, e eu confessei a ela que tinha escutado a conversa. Nunca mais vimos aquela cruz, e se os lixeiros realmente a levaram, não sei dizer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Raul, e há vários anos atrás trabalhei alguns meses em um posto de gasolina. Era um trabalho monótono, mas eu não reclamava. Naquela época, eu dividia o turno com uma mulher chamada Fernanda, que assim como eu estava ali apenas para ganhar a vida. Era bem tranquilo. Durante a noite quase não apareciam carros, e quando apareciam, eram viajantes de passagem que abasteciam e seguiam seu caminho sem ficar muito tempo. A única coisa que quebrava a monotonia eram pequenos ruídos que, com o tempo, passaram a parecer normais para nós. Geralmente eram batidas nos refrigeradores, objetos caindo sem motivo aparente, e pessoas que nunca conseguíamos localizar chamando por nossos nomes. No começo não demos muita importância. A questão dos barulhos pensamos que eram ratos, um problema comum em qualquer loja. Mas conforme os dias passavam, os sons se tornavam mais específicos e nítidos. Às vezes pareciam passos no depósito, outras vezes eram murmúrios bem na parte de trás da loja, onde não havia ninguém. Havia noites em que Fernanda e eu preferíamos ficar dentro da área do caixa, evitando ir ao depósito mais do que o necessário. Embora não falássemos muito sobre isso, ambos sabíamos que algo não estava certo. Mas a pior noite chegou quando eu estava organizando mercadorias no depósito. Movi algumas caixas de refrigerantes e notei que uma parte do chão soava oca quando eu passava por cima. Era sutil, mas estava ali. Abaixei-me e bati com os nós dos dedos. Definitivamente havia um espaço vazio. Chamei Fernanda, mostrei o que havia descoberto, retiramos algumas coisas e percebemos que uma das lajotas estava solta. Com um pouco de esforço, consegui levantá-la. Apontei a lanterna e no mesmo instante vi restos de ossos. Levei alguns segundos para entender o que estava vendo. A princípio, minha mente tentou me convencer de que eram ossos de algum animal, mas quando iluminei melhor, a verdade é que eram humanos.
Fernanda se afastou imediatamente e nervosa disse que devíamos fechar tudo e ir embora. Eu não conseguia desviar o olhar. Havia algo na forma como aqueles ossos estavam dispostos, como se não tivessem sido enterrados às pressas, mas sim colocados ali de maneira intencional. Por um momento, por algum motivo, senti uma falta de ar tremenda. Fernanda insistiu que eu fechasse a lajota e esquecêssemos aquilo. Podem me julgar, mas foi exatamente o que fizemos naquele instante. O motivo é que por aqui os donos de postos não são boa gente, se é que me entendem. Depois daquela noite, os ruídos aumentaram. Já não eram apenas batidas, mas sim arrastos, sussurros longos e entrecortados. Uma noite, enquanto Fernanda organizava produtos nos refrigeradores, ouvi seu grito. Corri para ver o que tinha acontecido e a encontrei pálida, com o olhar perdido. Ela apontou para o vidro de um dos refrigeradores. Alguém estava me olhando lá dentro, murmurou. Eu não vi nada, mas sabia que ela não estava mentindo. Depois daquela noite, decidimos pedir demissão. Fomos embora sem dizer nada e sem denunciar nada. Não sabíamos se nosso chefe estava envolvido. E em um lugar como aquele, se meter em problemas podia sair caro. Anos depois, descobri o que realmente havia acontecido. O dono do posto de gasolina acabou encontrando os ossos e chamou a polícia. Após uma investigação, determinaram que pertenciam a 2 pessoas assassinadas décadas atrás. O mais perturbador foi que o responsável não era um desconhecido, mas sim um antigo funcionário do próprio posto de gasolina. Alguém que ocupou nosso cargo muito antes de chegarmos. Mas o pior veio depois. No relatório policial estava detalhado que esse homem costumava se esconder no depósito, espreitando suas vítimas antes de matá-las. E o mais inquietante era o seu padrão. Primeiro fazia com que ouvissem sussurros e pequenas batidas, como se divertisse em gerar paranoia antes de atacar. Fernanda e eu sempre pensamos que aqueles sons eram algo inexplicável, algo paranormal. Mas depois de ler aquele relatório já não tenho tanta certeza. Isso foi bem no começo de janeiro, logo após todas as festas de fim de ano. Por aqui faz um frio insano nessa época do ano. Naquela noite eu estava trabalhando em um turno mais tarde. Não era um turno completo da madrugada, mas acho que eu estava escalado até as 3 da manhã. Estava nevando um pouco, o vento estava forte e a temperatura próxima de 12 graus negativos. Mesmo ficar do lado de fora por alguns minutos era doloroso, e por isso apenas alguns clientes passaram pelo posto naquela noite. Por volta da meia-noite, um homem entrou na loja. Ele me assustou um pouco, porque eu não ouvi nenhum carro chegando. O homem não foi além da entrada da loja, e apenas ficou parado perto da porta. O cumprimentei, ele acenou com a cabeça, depois ficou olhando para fora através da porta de vidro. Meus olhos se voltaram para o lado de fora também, e eu percebi que não havia nenhum carro. Ele deve ter vindo a pé, pensei. Como está indo sua noite, senhor? Perguntei, tentando puxar conversa. Ele me olhou e disse que estava bem e que só estava se abrigando dentro da loja enquanto esperava sua carona chegar. Eu disse que tudo bem e que ele poderia ficar o tempo que precisasse. Ainda não entendia completamente a situação dele, mas não me importei muito. Fiquei ocupado reabastecendo algumas prateleiras e organizando a loja. Mas o estranho é que 1h30 se passou e o homem ainda estava lá, esperando. Perguntei se ele queria usar o telefone para ligar para alguém, mas ele disse que não e continuou esperando. Sim, lá fora estava terrível, mas esperar tanto tempo era estranho. O simples fato dele ter vindo andando até ali já era estranho. De onde ele tinha vindo? Voltei para trás do balcão e fiquei lá. Não sabia mais o que dizer para ele.
Então esperei mais 30 minutos, ocasionalmente checando meu celular, quando o homem de repente se endireitou e olhou para mim. Seus olhos estavam vazios e um calafrio percorreu meu corpo instantaneamente. Eu ia perguntar se estava tudo bem, mas nesse momento, uma luz brilhou pela janela. Um carro estava chegando. Ele veio direto para uma vaga perto da porta e estacionou, mas ninguém saiu do veículo. Olhei de volta para o homem e ele ainda estava me encarando. Então abriu a porta e saiu para a neve, indo em direção ao carro. O motorista abaixou o vidro e, em vez do homem entrar, os dois começaram a conversar. Algo no meu instinto dizia que aquilo estava errado. Parecia que eles estavam planejando alguma coisa e eu não ia correr o risco. Saí de trás do balcão, corri até a porta e a tranquei. O homem imediatamente virou os olhos para mim. Ele correu até a porta, tentando abri-la com raiva. O motorista do carro também saiu e fez o mesmo, dando vários socos na porta. Eles estavam furiosos, e nisso corri de volta para o balcão e liguei para a polícia, torcendo para que eles não tivessem nada para arrombá-la. Felizmente, quando perceberam que eu estava ao telefone, entraram no carro e foram embora. Obviamente, eles estavam planejando alguma coisa. O que era, eu nunca soube, pois eles nunca foram encontrados. Eu moro em San Antônio, no Texas, e isso aconteceu há 4 anos, quando eu tinha 18. Era o último ano do ensino médio, mas foi quando o Covid começou a se espalhar e tudo começou a fechar, inclusive minha escola. Mesmo que todos devessem ficar em casa e cumprir a quarentena, meu grupo de amigos e eu saíamos mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, já que todos os comércios não essenciais estavam fechados. Mas uma coisa sobre mim é que eu adoro explorar áreas urbanas e lugares assombrados. Não sou do tipo que se assusta facilmente. Já tive algumas experiências com moradores de rua, com cultos, e até já tive uma arma apontada para mim, mas nada se comparou ao quão estranho e assustador foi o que encontrei nesta ocasião. Naquela época eu estava começando a conversar com uma garota com quem eu estudava, chamada Larissa. Se não fosse por ela confirmar minha versão do que aconteceu naquela noite, tenho certeza de que nenhum dos meus amigos acreditaria em mim. Estávamos saindo há pouco tempo, mas consegui convencê-la a explorar um parque natural em uma área arborizada às 3 da manhã, aqui em San Antônio. O parque se chama Schnabel. Durante o dia ele é relativamente bonito, seguro e muito agradável, mas à noite pode ser um lugar perigoso e a polícia geralmente patrulha as entradas para manter as pessoas afastadas. Em 2016, uma mulher de 24 anos chamada Lauren Bump foi brutalmente assassinada e esfaqueada mais de 20 vezes lá. E em 2021, um garoto foi baleado 5 vezes enquanto explorava a floresta. Enfim, Larissa e eu chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. Estava muito assustador, pois as árvores bloqueavam bem a luz da lua. Eu não gosto de usar lanterna, pois meus olhos não conseguem se ajustar ao escuro e você só vê o que está iluminado. Além disso, não queria que alguém visse a luz de longe, então preferia mantê-la apagada enquanto explorávamos. Caminhamos por cerca de 20 minutos pela trilha principal. Não planejava ficar ali por muito tempo, pois estava bem assustador e estranhamente silencioso naquela noite. Eu conhecia uma trilha alternativa que saía da estrada e levava de volta ao local onde minha caminhonete estava estacionada. Disse a ela que podíamos pegar essa trilha, basicamente fazendo um círculo completo, em vez de voltar pelo mesmo caminho. Ela concordou e assim começamos a caminhar pela trilha alternativa. Estávamos caminhando há apenas uns 3 minutos pela trilha alternativa, quando do nada começamos a ouvir o som de uma flauta. Larissa e eu paramos imediatamente e nos olhamos, apenas escutando.
Quem quer que estivesse tocando fazia isso com precisão e parecia tocar uma espécie de música. Era assustador pra caramba. Como eu disse antes, não me assusto facilmente, mas depois de uns 15 segundos ouvindo aquela flauta, Larissa começou a tremer de medo e a beirar o choro. Eu estava apenas ouvindo, mas quando Lari começou a rezar, pedindo a Deus para salvá-la, percebi a gravidade da situação. Para ser claro, era muito difícil determinar de onde vinha o som da flauta. Parecia vir da trilha principal, que era paralela onde estávamos, com uns 50 metros de floresta entre nós, mas o som estava ficando mais alto e mais próximo, a ponto de parecer que estava bem em cima de nós. Larissa estava tão assustada que não conseguia se concentrar, então eu sabia que precisava ter coragem e tirá-la dali. Isso vai soar meio brega, mas eu disse a ela: "Não se preocupe, não vou deixar nada acontecer com você." E sugeri que corrêssemos pela trilha para fugir. Começamos a correr. Acho que a flauta parou de tocar, mas foi difícil perceber, pois eu estava mais focado em sair dali o mais rápido possível. Corríamos a uns 30 metros quando, do nada, ouvimos o farfalhar das folhas e o estalar de galhos, e algo grande cruzou a trilha bem na nossa frente. Poderia muito bem ser um cervo ou algum tipo de animal grande, mas foi estranho porque não consegui ver uma silhueta ou qualquer forma na nossa frente. Outra coisa estranha é que não ouvi nada se aproximando nem fugindo. Só ouvi o som quando a coisa passou bem na nossa frente. Assim que sentimos e ouvimos algo cruzando a trilha, obviamente demos meia volta e corremos na direção oposta, até chegarmos de volta ao ponto original, onde ouvimos a flauta. E então, como se quem estivesse tocando estivesse esperando nossa volta, a flauta começou a tocar de novo, alta e bem em cima de nós. Dessa vez soava quase como uma música celta. A melodia estava em ritmo, mas ainda era impossível determinar de onde vinha o som. Ele parecia nos cercar. Nesse ponto, meu instinto de luta ou fuga ativou, pois estávamos encurralados. Tínhamos duas opções: ou voltávamos pela trilha alternativa, onde ouvimos aquele barulho assustador, ou voltávamos para a trilha principal, onde estava quem quer que fosse que tocava a flauta. A trilha alternativa era definitivamente mais assustadora, pois era mais escura e cercada por uma floresta densa, e pelo menos a trilha principal era pavimentada. Assim disse a Larissa, que ainda tremia de medo: "Vamos correr pela trilha principal de volta à caminhonete." Corremos de volta. A adrenalina ainda estava a 1000, então cortamos a caminhada de 20 minutos para uns 8 minutos de corrida. Não percebi quando, mas em algum momento durante a corrida o som da flauta parou. No caminho de volta havia um banheiro químico, e eu estava morrendo de medo porque, e se alguém estivesse do outro lado ou escondido dentro dele? Felizmente não vi ninguém, nem sinais de que alguém estivesse por lá. Na verdade, minha caminhonete era o único veículo na área perto da entrada da floresta. Entramos e saí de lá o mais rápido que pude. No dia seguinte, contei a todos os meus amigos sobre o que aconteceu e pesquisei na internet para ver se alguém já tinha passado por algo parecido. Algumas pessoas afirmaram encontrar aparições, cultos, animais fazendo ruídos assustadores, mas uma flauta suave e rítmica. Não encontrei nada sobre isso, ou talvez eu só não tenha procurado direito. Tentei pensar em todas as possibilidades. Há algumas casas que levam a um bairro na extremidade da floresta, mas essas casas ficam a pelo menos alguns quilômetros de distância, e estávamos bem dentro da floresta. Então não há como o som ter vindo de tão longe, porque, sério, a flauta estava muito clara, e eram 3 da manhã. Obviamente nunca descobri quem estava tocando a flauta ou o que passou bem na nossa frente. Escrevendo isso agora, até fiquei arrepiado. Quanto mais penso nisso, mais parece algo paranormal, em vez de algo assustador no nível físico. Não sei se era uma pessoa, uma aparição ou um culto. De qualquer forma, nunca mais voltei lá à noite. Ainda exploro muitos lugares assustadores, mas nunca mais passei por nada parecido.